Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e algumas semanas atrás eu fiz um vídeo explicando um pouquinho sobre o que a neurociência sabe sobre o TDAH. E várias pessoas pediram para eu poder falar um pouquinho sobre o tratamento desse transtorno e justamente por conta disso, esse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre as diferentes terapias medicamentosas para o TDAH e também as terapias psicológicas. Para quem ainda não viu o vídeo, eu recomendo dar uma passada lá para vocês entenderem um pouquinho melhor e mais a fundo sobre o que a neurociência sabe do que acontece no cérebro de uma pessoa que tem TDAH, mas em resumo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que acontece alterações estruturais e funcionais no nosso cérebro durante o desenvolvimento na fase da infância para a adolescência. Dentre as diversas habilidades cognitivas e motoras que a gente aprende durante a infância e adolescência, o foco e a atenção são uma das principais afetadas pelo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A principal área do cérebro que está relacionada com essas duas capacidades cognitivas é o córtex pré-frontal, uma área muito importante para diversos comportamentos diferentes e que eu já fiz vários vídeos que eu vou deixar linkado aqui na descrição. O que é importante a gente entender é que o córtex pré-frontal tem um papel central no desenvolvimento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma vez que são justamente as conexões entre ele e outras áreas do cérebro que geram o que chamamos de controle executivo, ou seja, o controle sobre os nossos impulsos e nossa hiperatividade. Por exemplo, se eu pedir para vocês focarem somente no movimento da bolinha de ping-pong, com certeza o cérebro de vocês, em especial o córtex pré-frontal, vai estar precisando inibir os seus impulsos de ficar olhando para os jogadores, ficar olhando para o que está acontecendo no fundo do vídeo. Para a gente entender como que funcionam os medicamentos para o tratamento de TDAH, é importante a gente entender que no distúrbio do desenvolvimento que acontece para o desenvolvimento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ocorrem alterações estruturais e funcionais em sinapses que liberam dopamina e noradrenalina. De forma fácil, esses dois neurotransmissores são como pedais de freio que regulam a intensidade do controle do córtex pré-frontal sobre os nossos impulsos. A ideia é que os pacientes que têm TDAH têm uma diminuição brusca tanto da quantidade quanto da atividade de dopamina e noradrenalina, em especial no córtex pré-frontal, e por isso eles exibem esses comportamentos de dificuldade de atenção, impulsividade e hiperatividade. Agora que a gente já entende o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem TDAH, fica bastante fácil de entender como que funcionam os tratamentos para esse transtorno. De forma geral, os medicamentos para o TDAH são considerados como psicoestimulantes, que têm a capacidade de estimular a liberação e a produção de dopamina e noradrenalina, em especial nas áreas mais afetadas pelo TDAH, que seria o córtex pré-frontal e algumas outras áreas responsáveis pela nossa atenção e pelo foco. O medicamento mais conhecido com certeza é a Ritalina ou metilfenidato, mas a gente também tem diversos outros, como por exemplo o Venvance, como o Focalin, o Tomoxetin, enfim, diversos outros psicoestimulantes que vão atuar mais ou menos da mesma forma. A grande maioria desses medicamentos utilizados para TDAH são considerados como anfetaminas e que de fato têm uma estrutura química bastante parecida com a cocaína e a metanfetamina, até porque elas têm basicamente o mesmo mecanismo de ação, só que com um potencial de vício muito menor do que o vício que acontece com as pessoas que utilizam essas drogas de abuso como cocaína e metanfetamina. Quase todos os psicoestimulantes atuam da seguinte maneira: toda vez que a dopamina e noradrenalina é liberada, ela precisa atuar em receptores que ficam no neurônio pós-sináptico. Esses receptores são proteínas específicas que fazem com que a informação do neurônio pré-sináptico passe para o neurônio pós-sináptico. Bem, toda vez que esse neurotransmissor já conseguiu fazer essa sua atividade de se ligar aos receptores, ele precisa ser recaptado para o neurônio pré-sináptico. E isso acontece através de uma proteína chamada transportador de dopamina ou noradrenalina. É justamente nesse transportador que a grande maioria dos psicoestimulantes atua, fazendo com que haja o bloqueio deles e, portanto, aumente os níveis de dopamina e noradrenalina ali na fenda sináptica, aumentando a atividade dessa sinapse. Infelizmente, esses medicamentos possuem baixa especificidade para as áreas específicas do cérebro que estão relacionadas com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E justamente por conta disso, aparecem alguns efeitos adversos, como perda de apetite, boca seca, tontura, dores de cabeça e uma agitação, uma inquietação bastante elevada. Em alguns casos, esses medicamentos podem até mesmo aumentar os riscos de eventos cardiovasculares, como por exemplo, infartos e paradas cardíacas. Mas os estudos mais recentes nos mostram
que esse risco não chega de fato a se apresentar como perigoso, uma vez que os eventos de efeitos cardiovasculares são bastante raros. Hoje em dia a gente até tem formulação de liberação controlada que faz com que não haja esse pico de concentração do medicamento, que são bastante eficazes para diminuir os efeitos adversos, mas ainda assim, diversos pacientes relatam esses efeitos adversos com esse tipo de formulação. Mas o tratamento de TDAH não é feito somente com medicamento. Na verdade, a Associação Americana de Psicologia inclui que dentro do tratamento para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a psicoterapia, e em especial a psicoterapia da modalidade cognitivo, e em especial a modalidade cognitivo-comportamental, se mostra bastante eficaz para alguns transtornos específicos e alguns sintomas relacionados com o TDAH. A ideia geral da terapia cognitivo-comportamental é tentar gerar novos hábitos e novos comportamentos que façam com que o indivíduo que tem TDAH consiga se organizar melhor para poder conseguir manter as tarefas em dia e se tornar um indivíduo mais funcional dentro da sociedade. Uma vez que um dos grandes problemas que as pessoas que têm TDAH enfrentam justamente com prazos ou com cumprir tarefas, uma vez que o foco delas é bastante reduzido. Infelizmente, a gente possui poucos estudos randomizados e duplos cegos que consigam de fato mostrar a maior eficácia da combinação entre os medicamentos e a terapia comportamental para os casos de TDAH. Porém, isso não significa que ela não funciona, apenas significa que a gente não sabe se somente a terapia medicamentosa ou somente a terapia comportamental resolve o problema de TDAH. O mais indicado é que se você tem esse transtorno, você precisa ser diagnosticado e tratado pelo seu psiquiatra. Contudo, até mesmo dentro dos medicamentos, a gente tem diversos estudos que mostram que cerca de 30% das pessoas não conseguem ter uma remissão total dos sintomas de TDAH e ainda tem esses sintomas residuais mesmo após cerca de 2 a 3 anos de tratamento com as medicações. Por isso, a gente ainda precisa de bastante investimento em pesquisa para a gente conseguir entender melhor o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem TDAH e para desenvolver novas formas terapêuticas que consigam melhorar a vida dessas pessoas. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, fontes e sugestões estão na descrição. E antes de terminar, eu gostaria de avisar para vocês que agora o canal é afiliado à Amazon. E aí, todos os livros que eu recomendar aqui, eu vou deixar um link na descrição para compra deles. E aí, caso vocês tenham interesse em comprar, eu peço para vocês utilizarem esse link, porque vai ajudar bastante o canal e não vai custar nada a vocês. E se vocês ainda não são inscritos no canal e gostariam de receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, eu peço para você que deixe seu like aqui embaixo e se inscreva e ative a notificação clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!